Amém, irmãos? Colossenses, capítulo 2, versículos de 13 ao 15. Diz o seguinte a palavra do Senhor: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus bendito, Deus de amor, misericórdia e graça, Pai. Nós rendemos louvores a Ti, adoração ao Senhor, porque o Senhor fez algo que nós éramos incapazes, pagar o preço pelo nosso pecado. Cristo Jesus fez isso por nós. Nesse momento, diante da Tua palavra, Pai, pedimos que o Senhor ministra no nosso coração, fale à nossa mente, nos leve a pensar concordemente a Tua palavra, nos conduza em mente e coração aquilo que Tu queres falar conosco nessa noite. Em Teu nome que oramos, o nome mais poderoso do universo, Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Meus irmãos, a cruz é um símbolo marcante. O que a cruz representa para a gente nos dias de hoje? O que ela representa para você nos dias de hoje? Nos dias de Cristo, ela era um símbolo terrível. Um símbolo de vergonha, de dor, de morte. Hoje, atualmente, a cruz assumiu um novo papel, ela foi ressignificada. Ela se tornou um objeto de veneração por alguns. Ela está presente nas joias requintadas, que muitas vezes a gente vai comprar na joalheria, ou naquela amiga que vende aqueles ouros, né? Virou um pingente em nossos cordões, virou estampa em nossas camisas, virou tatuagem em nosso corpo, virou escultura que embeleza a nossa casa, na sala da casa, ou quarto da casa, ou um escritório, pendurada na parede como uma decoração. A cruz foi transformada em um adorno, algo bonito de se ver, algo que carregamos com certo orgulho. Mas será que compreendemos de fato o que ela significou lá atrás, no primeiro século? Se uma pessoa na época de Jesus visse hoje, imagina, a gente sai às vezes com a camisa, tem uma cruz aqui, um pingente, né? Um pingente, ou uma escultura dentro da nossa casa. Será que ela, ao ver a maneira como tratamos a cruz hoje, será que ela ficaria tranquila ou chocada? Porque naquela época ninguém ousava exibir a cruz, muito menos usá-la como um ornamento, uma decoração ou um adereço no seu corpo. A cruz simbolizava algo terrível, a morte mais cruel, irmãos, a dor mais profunda, o sofrimento mais humilhante que poderia um homem sofrer. Tem um comentarista bíblico que vai dizer que chamou a crucificação de um procedimento mais terrível. A crucificação é o mais cruel de todas as punições, lá do primeiro século, irmãos. Por isso, ninguém sequer mencionava a cruz com leveza, com tranquilidade. Já um historiador, William Wilson, ele vai dizer que a crucificação não era apenas a mais dolorosa das mortes, mas também era a mais humilhante lá do primeiro século. O condenado, irmãos,
era despido, exposto à sua vergonha de forma pública e muitas vezes nem mesmo recebia um funeral digno. Imagina pessoas que a gente vê e morrem em catástrofe. Qual o desespero da família? Eu quero enterrar o meu ente querido. Eu quero enterrar meu filho, meu marido, minha esposa, meu pai. Esse pessoal morto por crucificação nem mesmo tinha direito a um funeral digno. Seu corpo ficava pendurado até apodrecer. A cruz era reservada para os escravos, os criminosos, os mais desprezados, a classe excluída, os piores dentre os piores. Ser crucificado era o ápice de uma maldição sobre aquela pessoa. E foi exatamente isso que Cristo enfrentou naqueles dias. Para os romanos, a crucificação não era apenas uma punição, irmãos. Era um espetáculo que eles viam, um lembrete sangrento do poder do império. Eles queriam que o horror da cruz ficasse gravado na memória das pessoas que estavam testemunhando aquela condenação pública. Mas hoje nós olhamos para a cruz e vemos nela, irmãos, redenção. Como isso é possível? Olhar para a cruz em vez de ver algo terrível, ver redenção, ver reconciliação. Como? Como algo terrível se tornou um símbolo de esperança para a gente. Algumas informações históricas é importante. A carta de Colossenses é um tratado, irmãos, teológico. No Novo Testamento, e afirma que ela contém uma mensagem atual para a igreja contemporânea e uma poderosa defesa de que Cristo é supremo, ele tem a supremacia. Ainda diz que a cidade de Colossos, na época de Paulo, era uma cidade muito pequena e ela vivia, irmãos, da glória do passado. Era uma cidade que perdeu a sua importância pela projeção de outras cidades que se tornaram maiores, que progrediram, que cresceram. Ela estava a 160 quilômetros de Éfeso, uma das maiores cidades da província da Ásia Menor. Colossos tinha um tráfego comercial ativo por causa de sua tecelagem, que ele fabricava muitos tecidos. Sua população era constituída de judeus e gentios. E apesar do enorme número de judeus que a cidade habitava, o cenário religioso ali era extremamente pagão, irmãos. Certamente havia naquela cidade uma mistura de legalismo judeu, filosofias gregas, havia uma mistura de religião e filosofia dos povos. A igreja ali fundada, não se sabe certa origem, mas há indício que ela foi constituída por alguns habitantes daquela região que foram convertidos lá no Pentecoste. E certamente não foi fundada por Paulo. A maior possibilidade é que ela tenha sido fundada por Epáfras, o plantador daquela igreja. Porém, Paulo escreve a essa igreja após receber a visita desse Epáfras, o plantador dali, ministro daquela região. E dentre tantas coisas que foram relatadas, uma das coisas que Epáfras falou chamou a atenção no texto que nós encontramos. Ele disse que falsos mestres tentavam iludir a igreja com falsas doutrinas ali. Eles estavam dizendo que a fé em Cristo Jesus não era suficiente para livrá-los completamente do pecado. Eles diziam que, além de crer em Cristo, eles deveriam seguir normas, seguir regulamentos, e se fizessem assim, iriam obter maturidade a fim de adquirir salvação. Eles estavam condicionando ações para obter salvação.
e não condicionando a fé em Jesus Cristo. Enquanto isso, os ensinos de Paulo diziam que era por intermédio da fé em Cristo que nós recebemos a salvação. Aqueles falsos mestres que estavam naquela cidade ali, eles estavam dizendo, você precisa agir conforme aquilo que está escrito. Ou seja, as obras para que tivesse salvação. Mas Paulo estava dizendo, pela fé em Cristo Jesus, que nós somos salvos. Pela confiança em Cristo Jesus, pela entrega a Cristo Jesus, pela dedicação, pelo fervor, no nome, no poder de Cristo Jesus, é que nós somos salvos. Mas aqueles falsos profetas estavam dizendo que precisava de circuncisão, que precisava de se abster de alimentos, que precisava cultuar a anjos. Paulo, então, combate esses grupos hereges, essas falsas doutrinas, essa mistura de elementos judaicos e gnósticos. E ele diz claramente que a vitória de Cristo veio na cruz do Calvário por mim e por você e nos transformou em vitoriosos. Enquanto o pecado aprisiona, Cristo Jesus na cruz estava nos libertando, enquanto a religiosidade, irmãos, da época era pesada e aprisionava pessoas. Cristo na cruz do Calvário estava libertando as pessoas da religiosidade, e a gente vai ver, irmãos, que Cristo triunfa, é vitorioso na cruz. Cristo é glorificado na cruz. Por isso o apóstolo Paulo vai expor no texto que acabamos de ler isso, o triunfo de Cristo na cruz. Esse é o nosso tema da noite, o triunfo de Cristo na cruz. E lições que a gente tira aqui desse texto, de Colossenses 2, de 13 a 15. O primeiro deles, que na cruz, a cruz é um triunfo da vida sobre a morte. Se você ver o versículo 13, ele vai dizer que estávamos mortos pelas transgressões, pela incircuncisão. Mas se você ver, tem uma palavrinha logo em seguida. Ele nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, meus queridos irmãos e irmãs. O texto revela de forma poderosa que a ressurreição triunfou sobre a morte. Mas que tipo de vida é essa sobre qual o apóstolo Paulo fala aqui? O texto fala que estávamos mortos pelas transgressões, pela incircuncisão da carne. Isso não se refere apenas aos atos pecaminosos, mas uma natureza profundamente contaminada pela nojeira do pecado. As Escrituras declaram que todos nós carecemos da glória de Deus, da graça de Deus. E a Escritura também declara que o salário do pecado é a morte. Estávamos mortos, irmãos, porque estávamos mergulhados na nojeira do pecado. Mortos espiritualmente, porque o pecado, ele nos separa de Deus. Mortos porque estávamos perdidos, seguindo o curso desse mundo. Escravizados pelas nossas paixões. Mortos porque éramos cativos do pecado, das trevas. Como afirma as Escrituras, a cruz é esse triunfo sobre a morte. O Senhor venceu. O versículo 13 apresenta um contraste claro entre antes e depois. A cruz, antes da cruz e depois da cruz. Paulo aqui, ele vem destacar isso, irmãos. Destaca a condição dos colossenses antes da fé em Cristo. Uma vida de incredulidade,
uma vida de morte espiritual e os privilégios que passaram a desfrutar ao conhecerem a mensagem da cruz. Essa mensagem também é reafirmada por Paulo aos crentes em Efésios. Efésios 2:1. A imagem daqui é clara, irmãos. Pense comigo, o ser humano separado por Deus está em um estado espiritual deplorável, constante degradação. Ele se decompõe moralmente e à medida que se afasta de Deus, a palavra usada aqui para pecado carrega o sentido de desvio de propósito, do propósito de Deus. Nós estávamos desviados, estávamos mortos, incrédulos, apodrecendo espiritualmente, enquanto nos afastávamos dos caminhos do Senhor. A condição espiritual dos colossos não era apenas fruto de atos errados, mas de um estado de rebelião contínua. E ao mencionar a incircuncisão da carne, Paulo aponta aqui para a natureza pecaminosa, que não é regenerada, é dominada pelo pecado. A ausência da circuncisão espiritual indicava não apenas uma desobediência, mas um afastamento total de Deus. Irmãos, é essencial reconhecermos, nós também, eu e você, estávamos mortos. Essa era a nossa condição, mortos em nossos delitos, em nossos pecados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o pecado nos separou e o morto não ouve, o morto não sente, o morto não reage, o morto não interage com as pessoas. Estávamos mortos espiritualmente, em decomposição. Mas ouça, quando Cristo foi cravado naquela cruz, quando ele bradou em alta voz, está consumado, tetelestai, o escrito de dívida foi pago, o Senhor nos libertou, ele nos tirou da condição de mortos, de cadáveres espirituais e nos concedeu vida. 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 Vida, o triunfo de Cristo na cruz nos deu vida, por isso o texto afirma, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz que tudo o que aconteceu com Cristo, aconteceu conosco. Quando Cristo morreu, nós morremos. Quando ele foi sepultado, fomos sepultados com ele. Quando ele ressuscitou, ressuscitamos com ele. Assim deixamos as velhas roupas, irmãos, da velha vida, das velhas práticas, das velhas manias que tínhamos antes, que só exalta a podridão que era a nossa vida. Mas com Cristo, nós seguimos em frente, como novas criaturas, vivendo uma vida diferente. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo, irmãos. Tudo se faz novo. A vida em Cristo não é apenas uma promessa futura, é uma realidade presente. Deve ser presente na vida daqueles resgatados pelo Senhor. Na cruz, Jesus triunfou, venceu a morte que pesava sobre nós e nos concedeu, irmãos, vida eterna. Aleluia por isso, uma vida que nasce da nossa união com Ele. Vida de abundância, vida triunfante, vida eterna. Porque Ele nos deu vida quando estávamos mortos, em nossos delitos e pecados, na nossa vida espiritual podre. Nos trouxe a vida, vida gloriosa, louvado seja o nome do Senhor por isso, queridos. Mas além
A cruz, além de ser um triunfo da vida sobre a morte, a cruz também é o perdão sobre a condenação. A gente pode ver isso no versículo 14. Que diz, tendo cancelado o escrito de dívida contra nós, que constava de ordenanças, na qual era prejudicial, removeu. Ele diz que removeu parte? 10%, 50%, como alguém faz um desconto para você numa loja que você compra? Não. Inteiramente, irmãos. A condenação aplicada por Deus é a manifestação da sua justiça contra o pecado. A Bíblia diz que Deus é justo e santo, e por essa razão o pecado não é concebível perante a face dele. Fazia-se necessário que Deus aplicasse a justiça dele para que o pecado fosse absolvido. O texto diz que cancelou. Cancelou, queridos. A palavra grega aqui é quirografon, traduzido escrito de dívida, era uma espécie de lista. Uma lista de acusações que continham dívidas que o próprio devedor admitia. Admitia, como também referia um documento de natureza comercial. Os antigos tinham uma nota promissória, né? Ou um cheque, né? Que passava à frente e que o outro apresentava para ser pago. E ali tinha um valor que aquele que emitiu sabia que devia aquele valor. Escrita de próprio punho. Mas, irmãos, esse escrito de dívida foi pago pelo Senhor Jesus naquela cruz do Calvário. Ao gritar e bradar em alta voz, está pago, está consumado. Queridos, o povo daquela redondeza ali era algo impressionante, que precisava ser dito. Ninguém era capaz de pagar escrito de dívida de outro. Aquilo foi dito por Cristo naquele momento emblemático na cruz do Calvário, para dizer a eles que a condenação do pecado tinha um preço e estava sendo pago, satisfeito, quitado a preço de sangue, a preço de dor, de forma voluntária. E por isso, dizemos que ele rasgou o escrito de dívida. Nós merecíamos a cruz, nós merecíamos a condenação, nós merecíamos a dor, tamanho sofrimento, mas o texto diz que ele cancelou, rasgou. Notemos que os irmãos, que Deus anulou toda e qualquer dívida que tínhamos com ele para pagar. Deus anula todas as acusações, os erros, os pecados. Cristo triunfou do perdão sobre a condenação. O texto diz também que ele removeu. Ou seja, apagou. Apagou. Não é igual o corretivo que a gente passa, mas se consegue no verso ver alguma coisinha do que estava escrito, né? Ou botar uma lanterna assim por trás e você consegue ainda ler alguma coisa. Mas ele apagou. Apagou, ele queimou qualquer acusação, mesmo diante daquela que nós entendemos. Eu fiz. Eu realmente fiz. Ele apagou essa também, meus queridos. Aqui o apóstolo Paulo está trazendo um pano de fundo de um tribunal onde o réu está sendo acusado, onde falam para ele, você errou aqui, você errou ali, você errou lá, você fez isso, você fez aquilo. A multidão de acusações é grande e o réu literalmente está aceitando. Errei.
aceitando tudo que praticou. Entretanto, um diferencial aqui é que Deus inocenta aquele que era merecido de condenação, de todo o sofrimento, de toda a dor do seu filho. Clarinha, se lembrar, a gente falou sobre justificação. Diante de um tribunal, a gente foi declarado justo. Porque Cristo pagou totalmente o preço do meu e do seu pecado. E nos deu vida. Por isso, ele triunfou na cruz do Calvário, porque ali Deus puniu o seu filho no meu lugar, no seu lugar. Cristo triunfou para que nós tivéssemos perdão, reconciliação. O perdão de Deus é gratuito, irmãos, é generoso, é fundamental para que nós entendêssemos e andássemos em novidade de vida. Através do sangue derramado por Cristo Jesus, nós temos o perdão completo. 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 Conta-se uma história de que um pai foi com um filho e um coleguinha dele acampar. Então ele foi num lugar acampar, enquanto ele estava ali armando a barraca, ajeitando ali para que eles pudessem passar a noite ali, ser um momento divertido, pai, filho e um coleguinha, os meninos foram ver o rio. Imagine um rio caudaloso como está aqui, grande. Hoje o rio estava, de manhã estava de uma forma, depois da chuva ficou mais ainda, mais forte, barroso, com a corrente forte. Aqueles meninos foram ver ali. E um deles, o filho daquele homem, resolveu pescar. Criança, né? Uma junto com o outro. Vamos pescar? Vamos. Jogou o anzol. Porém, o peixe, ao fisgar ali, foi muito forte. Puxou. E ele caiu naquele rio. O coleguinha, desesperado, sem saber o que fazer, poderia ter ido buscar o pai do amigo. Ele tenta se aventurar e pula para salvar o colega. Naquele momento, os dois são arrastados pela correnteza. Logo à frente tinha uma queda. Eles começam a gritar: socorro, me ajude. O pai, escutando aqueles gritos, vai em direção ali e olha, ver o filho, ver o coleguinha sendo arrastado pela correnteza e logo teria uma queda. Aquele pai encontra uma corda, mas apenas uma. E ele tem uma difícil decisão. Para quem joga a corda? Para o filho ou para o colega do filho? Pela lógica, irmãos, aquele pai jogou para o filho. Jogou para o filho e o filho jogou para um amigo. E gritou: pai, ele precisa mais do que eu. Ele precisa mais do que eu. Salve-o. E o coleguinha foi salvo. Aquele menino morreu. Queridos, Cristo assumiu o nosso lugar. Pagou o preço para que obtivéssemos o perdão de Deus, a reconciliação com o Pai. Conta a história que muitos anos depois, aquele pai viveu anos em profunda depressão, em profunda angústia, porque perdeu aquele filho. Muitos anos depois, ele entra numa igreja. Senta no último banco, na última cadeira. E ali com a cabeça abaixada, perplexo, porque nunca superou a perda de um filho e a sobrevivência de um amigo dele. Mas no púlpito daquela igreja estava o amigo sobrevivente,
que ao final do culto foi em direção daquele homem que o reconheceu. Falou com ele: Senhor, obrigado. Eu fui salvo naquele dia. Meu amigo morreu, mas eu não conhecia Cristo. Eu não conhecia Cristo. Hoje eu conheço a Cristo e o proclamo a todos ao meu redor. A todos ao meu redor. O que aquele pai entendeu, meus irmãos, é que o filho dele conhecia Cristo. O amigo dele, não. Ainda não. Dali por diante, aquele pai mudou a perspectiva. De anos em depressão, em tristeza, em angústia profunda, passou a viver a vida na esperança e na gratidão de teu filho ter feito algo tão nobre, ter cedido a vida para um amigo que não conhecia. Então fez todo sentido. Ele precisa mais do que eu. Cristo fez isso. Nós precisávamos e éramos incapazes de pagar o preço da condenação dos nossos pecados, queridos. Mas também, por último, irmãos, a cruz é o triunfo de Cristo e sua igreja contra os principados e potestades. O versículo 15 vem fechando agora o desfecho aqui. Ele diz que despojando os principados e as potestades publicamente, expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqui é preciso entender que o diabo era um inimigo vencido. Na cruz, a vitória apenas se tornou pública, irmãos. Foi ali então que a semente da mulher esmagou a cabeça do descendente da serpente, como diz Gênesis 3,15. Foi ali que Jesus destruiu a obra do maligno. Foi ali que o diabo, junto às suas hostes, foram envergonhados publicamente. Às vezes a gente pensa que Cristo humilhou o diabo na ressurreição. Mas foi na cruz, irmãos. Porque o inimigo não queria que se cumprisse o predito. Não queria que ele subisse na cruz e pagasse o preço. Mas ele fez isso. E na cruz do Calvário, o diabo e suas hostes foram humilhados. Foram humilhados. Foi ali que houve a humilhação e o triunfo de Cristo sobre a cruz do Calvário. Cristo despojou os principados e potestades, tirando de Satanás e do seu exército todas as armas. Cristo pegou todas elas. Cristo publicamente expôs o diabo, a vergonha, a derrota. Cristo triunfou sobre todas as hostes do mal, irmãos. O nosso Cristo é vitorioso. Por isso eu pergunto para você, por que você tem medo na vida? Maior do que está conosco, do que aquele que está no mundo. Porque muitas vezes nós temos medo das coisas que às vezes podem apontar para a gente, os erros que podem apontar sobre nós. Nós temos o sangue de Cristo Jesus sobre a nossa vida, nós temos o poder de Cristo Jesus sobre nós, nós temos a graça de Cristo Jesus sobre nós e temos a presença de Cristo Jesus em nossa vida. Ele venceu todas as potestades do mal na cruz do Calvário. Ele conquistou uma grande vitória, uma vitória absoluta na cruz, onde ele triunfou. Meu querido, minha querida, o nosso Deus é poderoso, sobremodo poderoso. Jesus não é derrotado.
O nosso Jesus não é um fracassado. O Jesus é um Deus vitorioso e por isso nós devemos celebrá-lo em nossa vida, glorificá-lo em nossa vida. Cada dia mais, não traga sobre a sua cabeça condenação, irmão. Você e eu podemos desfrutar da vitória de Cristo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Por isso nós devemos celebrar com nossa vida. A nossa alegria deve estar nele. Viver dias de paz. O castigo foi levado sobre ele. Hoje nós temos paz. Paz com Deus. Viva com essa alegria, viva de uma maneira triunfante, celebre ao Senhor, não esmoreça, não se entregue, não desista. Você serve a um Deus triunfante, vitorioso. Meu querido, Cristo triunfou na cruz do Calvário. Por meio dele nós temos vida, esperança, reconciliação. Que coisa maravilhosa. Podemos desfrutar disso em nossa vida com ele. Quero te convidar a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça.